Quem é esse que até o vento para e obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, toda a terra se prostra para te adorar. Muito bom dia para você que está aqui comigo nesse domingão. Para você que não me conhece, eu me chamo Patrick Santarém e eu resolvi hoje compartilhar contigo um pouquinho da dose de fé que eu estou colocando aqui pro meu domingo. E eu tava reflexivo, né? Tô aqui reflexivo em relação ao meu passado, a minha história passada, ao meu... Muito bom dia, Joyce! Tudo bem com você? Bom dia! E aí eu tava me lembrando da época que eu ia pra igreja todo domingo, né? E aí, já vai começar a falar de igreja aqui? Não tô falando de igreja, vou falar de... a ideia é bater um papo sobre fé, sabe? Conversar sobre fé, que é algo tão essencial nos dias de hoje, né? Que a gente tem vivido dias tão desafiadores. E aí eu tava pensando aqui, por que não compartilhar? Quem sabe essa mensagem pode ajudar alguém. Enfim, tanto que eu tô todo desarrumado, todo jogado aqui na varanda. A ideia é só ajudar mesmo, compartilhar. Então eu tava me lembrando da época que eu ia pra igreja todo dia. Quase todo santo dia, na verdade, né? E meu final de semana se resumia a ir pra igreja. Na época eu participava do Ministério de Louvor. Foi uma época muito boa que eu vivi na minha vida. E eu me lembro com muito carinho, mas foi uma época que passou, foi um ciclo que se fechou. E aí teve um momento em que eu comecei a me perguntar assim, mas será que é só isso? Será que é só ir pra igreja? Como que é isso? Enfim, como que é isso pra você, Joyce? Fala comigo aí, você que tá me ouvindo. Você costuma ir pra igreja, não costuma? Como que é essa sua relação de fé? Não de religião, mas de fé, com essa força superior, né? Que eu, pra minha vida, eu chamo de Deus. Não sei como que você chama pra sua. Conta pra mim aí. Porque é algo importante, né? Nos dias que a gente tem vivido, não tem como a gente não ter uma conexão superior, uma força superior pra gente se agarrar. Não dá pra viver assim mais. Pra quem tenta fazer isso, eu acho que passa por dores desnecessárias. Porque não é sobre igreja, né? É sobre fé mesmo. Sobre fé. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho o brilho do celular aqui pra mim, pra eu conseguir enxergar vocês melhor. Opa, acho que foi, hein? Acho que foi. Bom, e aí eu me lembro que eu ficava me perguntando, será que a vida é só isso? Será que é só isso, Deus? Vamos lá, a Joyce falou comigo aqui, oi, ainda vou sim, eu tô tentando voltar às práticas espirituais que estavam meio paradas por tudo isso, de pandemia, home office e tal. Leitura bíblica, oração, isso eu penso que é essencial, né? E é além de você estar numa igreja ou não, você não precisa estar numa igreja. O problema é que quando a gente entra numa igreja, as pessoas querem inculcar isso na nossa cabeça, de que é preciso você estar numa igreja para você ter um contato com uma força superior, né? Que a gente chama, eu chamo de Deus, vou usar Deus aqui, mas tem diversos momentos, diversas nomenclaturas que outras pessoas dão, independente de religião, que não é o nosso foco aqui. E aí você está falando meditação e tal. A meditação é algo que eu incluí na minha rotina, que me ajuda bastante, assim, mas me ajuda de um jeito absurdo na questão da concentração, na questão da organização, me ajuda muito. Então super te indico. E com um bebê em casa também fica vespasiano, fica brabo. Aí eu já não posso te dizer que eu tenho essa experiência, porque eu não tenho a experiência de um bebê em casa. Eu tenho um cachorrinho que eu sei da responsabilidade que é, mas a gente não pode comparar um cachorro com um bebê, né? São situações diferentes, mas eu acredito que suas responsabilidades realmente são bem potencializadas em relação a cuidar de alguém. É mais complicado. Mas aí eu acredito que uma opção para você seria você se organizar diante da agenda do seu bebê.
né? Você montar a sua rotina, organizar a sua rotina diante da agenda do seu bebê. Por exemplo, se ele tem hábitos mais diários, tenta incluir a prática da meditação, e não precisa pensar, né? Não queira incluir essa coisa desse hábito de meditação na sua vida, não queira incluir de um momento de um minuto que você não faz nada, e você quer, vou meditar 1 hora. Não, vai dificultar o processo todo, né? Não precisa dificultar esse processo todo. Você pode incluir aos poucos. Coloca aí começa com 1 minuto que seja, sabe? Seu bebê foi dormir, agora eu vou começar com 1 minuto. Ou 2, vamos melhorar um pouquinho. Ou 2 minutos que seja. Pega esses 2 minutos e tira pra você. Aproveita que ele tá dormindo e tira pra você tá ali só com você. 2 minutinhos, começa com 2 minutos. E aí você estipula isso pra 1 semana. Faz isso durante 1 semana. Na segunda semana eu te garanto que nesse processo de instalação desse novo hábito na sua cabeça, na sua rotina, na verdade, né? E por que não na sua cabeça? Você vai ver que os 2 minutos para você já vão estar tão automáticos que você já vai querer ficar o terceiro. Mas não faz isso no segundo dia. Deixa para fazer conforme eu estou te orientando. Você vai ver como que vai se tornar muito simples você incluir o hábito da meditação. E sabia também que, assim como eu, você vai começar a fazer com tanta facilidade que você vai achar 5, 10 minutos tudo muito pouco. Muito pouco, porque vai começar a ser simples, vai se tornar prazeroso na sua rotina e você vai querer incluir isso na sua rotina. Então aí tá a graça da coisa. As pessoas têm essa mania de achar que começar um novo hábito é algo chato, é algo ruim. Não, precisa ser algo prazeroso. Bom dia, Paola. Chegou aí também, que máximo, bem-vinda. Como que você tá? Aê, sim, começou a chuva de coraçãozinho. Assim eu não aguento, gente, assim eu não aguento, não. Ai, gente, que incrível estar aqui com vocês de novo e a gente falar sobre isso, né? Sobre essa coisa da fé, da nossa conexão espiritual. E minha ideia é estar aqui todo domingo, tá? Então domingo que vem já tem de novo, já se organizem. E aí, essa coisa do novo hábito, as pessoas têm mania... As pessoas têm mania de achar que é algo chato. E não é. Ter hábitos é algo incrível. É algo maravilhoso. Mas é maravilhoso num nível hard. Estou te falando por experiência própria. É incrível ter novos hábitos. É incrível demais ter novos hábitos. E a gente precisa facilitar esse processo de criação de novos hábitos. Facilitar esse processo de criação de novos hábitos, né? Um hábito, ele precisa ser claro, você precisa ter bem claro na sua cabeça o que é esse novo hábito que você quer adquirir, né? Além dele ser claro, ele precisa ser fácil. Não adianta você querer colocar 3 horas de meditação no teu dia, 3 horas de... Igual a gente está comentando aqui sobre fé, né? Não tem o hábito, não tem a rotina de ter uma conexão, tirar um momento para a sua conexão espiritual, né? Com essa força superior que a gente está chamando de Deus aqui, eu chamo de Deus, né? E aí você já quer colocar 1 hora, vou tirar 1 hora do meu dia para ler a Bíblia. Não vai resolver, mano. Não adianta que não vai resolver. Começa aos pouquinhos. Igual eu estava falando antes do pessoal entrar. Bom dia, Débora, bem-vinda! Que incrível você aqui. Bom dia pro pessoal que está chegando aí. Não consigo... ver todos assim, mas alguns nomezinhos meu olho capta, que vocês já sabem que a pessoa enxerga mal, né? Então, o óculos, aí você fala assim, Pata, cadê seu óculos? Aqui, o óculos tá aqui, mas eu não gosto de usar óculos que fica reflexo, eu não gosto, acho que fica estranho. Então, bem-vindos aí o pessoal que tá chegando. E aí, essa coisa eu tava pensando também, por isso que eu resolvi vir compartilhar, como que a gente negligencia essa conexão espiritual, né? Como que a gente abandona, a gente deixa de lado muitas vezes essa conexão espiritual. Como que é isso para vocês? Fala para mim aí no chat. Tem um delayzinho. Como que é para vocês essa coisa da rotina espiritual? Muitas vezes a gente negligencia, não é verdade? Quando na verdade eu penso que deveria ser a primeira coisa que a gente deveria incluir na nossa rotina. Porque é algo que a gente não consegue explicar. É uma força que vem da onde a gente não sabe da onde vem. Na verdade a gente sabe da nossa essência, né? Mas a gente esquece que a palavra é viva, que a Bíblia é viva, que essa conexão espiritual com esse mundo espiritual, né, fora daqui da onde a gente está vivendo,
ela é mais real do que a gente pode imaginar. Não é? Como que é isso para vocês? Vai mandando aí para mim no chat, conforme for chegando as mensagens, a gente vai conversando. Para você que está chegando agora aí, muito bom dia, muito bom domingo. Que vontade que eu tava de falar bom dia. E geralmente as lives acontecem à noite, né? E durante a semana vão ser à noite, mas agora domingão eu falei, eu quero dar um bom dia, eu tô a fim de dar um bom dia. Então, por que eu resolvi vir conversar isso aqui com vocês também, né? E eu coloquei aí o título, Uma Dose de Fé e Insights. Eu tirei hoje para ler uma passagem, e aí a gente vai falar, e você vai ficar falando de Bíblia. Não, não é só Bíblia, é Bíblia e o mindset. Então fica comigo que é incrível. Presta atenção, ó. Lá numa passagem em Mateus, que fala o seguinte, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e aí, ó, aí já tá uma coisa, né? Tava Jesus era uma pessoa, e aí os discípulos, aqueles que vão atrás, nem pensaram, só foram atrás. Foram atrás, seguiram e pá, beleza. E aí, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, abateu-se sobre o lugar que eles estavam. E aí, quem é que tem tempestade na vida aí? Quem é que não vive tempestade todo dia, principalmente nesses dias que a gente tem vivido? Qual é o nome da sua tempestade? Quem é que está aqui comigo que não passa por tempestades na vida? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Qual é o nome da tempestade de vocês? Às vezes até a nossa própria rotina a gente chama de tempestade, né? Que é um dia a dia tão turbulento, é tão assim, como que diz? Beber uma água. É algo que muitas vezes tira a gente do prumo, né? E gera principalmente o quê? Um medo. Vocês estão gostando do papo? Toca no coraçãozinho aí pra eu ver se vocês estão gostando do nosso bate-papo aqui. Vamos ver se tá rolando ou se eu tô louco aqui sozinho. Vocês estão ficando comigo, parece que o negócio tá rolando. Coloca aí pra mim, joga, vamos ver, toca nos coraçõezinhos, deixa eu ver como é que tá a nossa conexão. Vocês estão curtindo ou se vocês não estão curtindo? Opa, que máximo isso! Chuva de coraçãozinho aqui. Então eu quero convidar você agora a aproveitar, já que está sendo tão bom para a gente conversar aqui, vamos convidar mais pessoas? Quero convidar você a clicar nesse aviãozinho que está aí embaixo. Clica nesse aviãozinho e convida mais. Vamos lá para o número da perfeição? Compartilha essa live agora com 7 pessoas que aparecerem na sua lista. Vamos lá. Vou dar um tempinho para você convidar para a gente continuar o nosso papo aqui. 7 pessoas no mínimo. Se quiser mandar mais, pode mandar. E aí coloca para mim no chat para quantas pessoas vocês mandaram um convite. Vocês compartilharam esse momento que a gente está tendo aqui. É agora, não é depois. Vamos espalhar essa mensagem, essa conexão, esse algo tão bom que a gente está tendo. Coloca para mim aí, quantas pessoas você convidou? Tem bastante gente aqui com a gente. Compartilha aí com pelo menos 7 pessoas. Clica nesse aviãozinho. Tem tipo aqueles aviãozinhos de papel que a gente construía na época lá de infância. Clica nesse aviãozinho e convida mais um monte de gente para participar aqui com a gente. Bom, e aí continuando, né? Veio violenta tempestade e abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Jesus estava lá de boa, descansando, na boa. Quem aí já foi acordado assim, pá, de supetão? É horrível, não é? É sério, eu detesto acordar assim do nada. É horrível você ser acordado. Principalmente quando você não quer acordar. Quando você ainda quer acordar, beleza, né? A pessoa acaba que te fazendo um favor. Agora, quando você não quer acordar, quando acontece de alguém te... acorda! Mano, horrível, é péssimo. A gente detesta, não é? Eu me lembro da época em que eu estudava em Nova Iguaçu,
E aí eu precisava acordar muito cedo, né? Estudava lá era próximo da estação de Nova Iguaçu, mas para sair da minha cidade natal, que é Paracambi, precisava acordar muito cedo. E minha mãe, que geralmente me acordava. E minha mãe tem aquela coisa de: oi filho, bom dia. Não, é Patrick, acorda. E aí, né, adolescente fala: mãe, deixa eu faltar aula hoje e tal. E quem aí já detestava acordar na época de adolescência? De adolescência, de ensino médio? Manda pra mim aí no chat. Era horrível, né? E aí, nossa, minha mãe vinha me acordar e tal. E às vezes eu tava num sono tão bom, tão bom, tão bom. E ela levanta, tem que ir pra escola. Mãe, deixa eu faltar. Não, não pode faltar. Você tá passando mal? Não, não tô passando mal. Então você vai pra escola. Mãe, mas é só um dia. Não, não interessa, você não vai, pô. E aí eu levantava e ia. E aí aqui ele fala o seguinte: Jesus dormia, tava lá descansando de boa, relax. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E aí a gente já começa a fazer a conexão com a nossa mente, com o funcionamento da nossa mente, né? Essa correlação. Já parou para pensar que, na verdade, o que importa não é o que acontece com a gente? Presta atenção. O que realmente importa não é o que acontece com a gente, mas a forma como a gente se posiciona diante dos acontecimentos que nos deparam no dia a dia. Não é o que acontece, é a maneira como a gente interpreta o que está acontecendo com a gente. Para pra pensar se não é uma verdade. Fala comigo aí no chat. Como que a gente interpreta o que acontece com a gente é que faz a diferença real na nossa vida. É a maneira como a gente enxerga os desafios, os problemas que fazem a diferença. E aí vamos pensar lá na passagem, né? Estavam os discípulos e Jesus lá no mesmo barco. A tempestade estava rolando. E aí, olha a postura dos discípulos diante de um problema, né? Que a gente chama de problema, de uma tempestade. E quando Jesus acorda, olha a diferença da postura de Jesus diante da tempestade. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Por que é que vocês estão com tanto medo? Oh, tá rolando a tempestade. E daí? E aí agora eu te pergunto: por que é que você tá com tanto medo diante das adversidades, das tempestades e dos problemas e dos estresses e das coisas que têm te acontecido? Será que não tá na hora de você olhar com outros olhos? Experimentar um outro ângulo para enfrentar essa adversidade, esse problema? Para pensar um pouquinho. Será que não existe uma outra maneira de você interpretar isso que está acontecendo contigo? Para pensar. Olha a diferença que fez a postura de Jesus diante da tempestade e a postura dos discípulos diante da tempestade. Quem é que passou por mais estresse? Será que foram os discípulos ou será que foi Jesus? E aí, ainda usando isso, quero compartilhar com você sobre um livro na verdade não, sobre os pensamentos de um escritor que eu estou muito apaixonado, que é Epíteto. Ele era um escravo, ele foi um escravo nascido por volta de 55 anos depois de Cristo, e aí ele compartilha o seguinte, olha só: não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas.
Para pra pensar um pouquinho. Será que são as outras pessoas que nos ferem? Ou a maneira como a gente interpreta aquilo que as outras pessoas falam com a gente que nos ferem? Será que você tem dado espaço para as pessoas te magoarem, te chatearem, te estressarem? Ou será que você ouve aquilo que as pessoas têm te falado e você toma uma postura proativa diante daquilo que ela te falou? Opa, será que ela realmente não tem razão? Será que eu não posso passar por uma evolução aqui? Será? Enxergar oportunidades, sabe? Rafael falou o seguinte aqui. Ah, mas isso é muito difícil. Opa! Já vamos trocar a palavrinha aí, o difícil, por desafiador? Será que vale durante essa semana você tirar você já meio que se pré-programar para durante a semana você olhar para as coisas que as pessoas têm te falado com outros olhos? Será que vale a pena? Será que isso vai agregar valor para a sua vida? Será? E aí, Epíteto continua falando aqui. A questão está na forma como as encaramos. Como você tem encarado os desafios que a vida tem te proposto? Qual tem sido a sua postura diante dos problemas? Qual tem sido a sua postura diante das tempestades, das adversidades? Qual tem sido? Será que uma postura de fé diante dos problemas, ou será que uma postura tipo lá dos discípulos que, meu Deus do céu, a tempestade está rolando, e aí Jesus chegou de boas lá, tá rolando, e aí? Vai se acalmar. Não é verdade? A postura que a gente tem diante dos problemas é que realmente fazem a diferença na nossa vida. Não os fatos isolados. Os fatos isolados não têm poder nenhum diante da nossa vida, da nossa existência. Para pra pensar. Os fatos isolados não têm poder nenhum diante de nós. E sim a maneira como interpretamos esses fatos. Qual tem sido sua postura diante desses fatos, dessas tempestades, desses problemas, dessas desilusões, dessa mágoa, desse mimimi de fulano disse, fulano disse isso, opa, como que eu posso usar isso ao meu favor? Meu Deus do céu, o dinheiro acabou, e aí, como que eu posso fazer para conquistar mais dinheiro? Meu Deus do céu, não vou conseguir pagar as contas. Opa, não vou conseguir pagar as contas. Como eu posso fazer para pagar as minhas contas? Ah, mas eu não consigo. Como eu posso fazer para conseguir? Meu Deus do céu, tenho muito problema. Olha o tanto de coisa que está acontecendo comigo. Não, olha o tanto de coisa que está acontecendo comigo. O que eu posso fazer? Como que eu posso usar isso como oportunidade? Como ponte para o futuro de um novo eu, de uma nova oportunidade que eu quero? É a minha postura diante dos problemas que fazem a total diferença na minha vida, e não os problemas isolados em si. E aí, se a gente for continuar lendo aqui, o que Epíteto diz, ele fala o seguinte: são nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Não são os problemas, são as nossas atitudes e as nossas reações diante dos fatos que criam os nossos problemas. Para pra pensar se isso não é uma verdade. São a nossa postura diante dos fatos que fazem total diferença na nossa vida. Ficar remoendo, ficar reclamando, ficar ansioso pensando no amanhã. A única coisa que você tem controle é o hoje. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Do que vai adiantar você ficar ansioso, preocupado, com medo, com isso e com aquilo, se você não tem controle? Quem é que sabe? Quem é que sabe quem vai estar vivo amanhã? Eu não sei. Eu quero muito estar, mas eu não sei. E aí, se a gente for pegar também, um outro versículo, não me lembro agora a referência, mas a Bíblia também fala: a cada dia te basta o seu mal. Os problemas de amanhã, as situações de amanhã, deixa para amanhã. Cada dia já tem o seu mal incutido nele. E aí, se a gente for parar
para pensar cientificamente, onde que está esse cada dia já tem o seu mal? Onde que eu enxergo isso? Se a gente for correlacionar com a ciência, cientificamente falando, para cada 5 pensamentos que a gente tem, é só um que presta. Só um. Não adianta querer encontrar mais, que não vai rolar. É comprovado, é científico. Para cada 5 pensamentos, só um presta. E aí estão os desafios. Exercer o autocontrole para você pensar o seguinte: dos meus últimos 5 pensamentos, qual foi esse um que vale a pena eu dar prosseguimento a tê-lo aqui na minha mente? A escolha é sua. E aí não adianta você já começar com historinha do seguinte: ah, meu Deus do céu, mas aí, pô, por que a vida é assim? Por que eu tenho só um para cada... Não, você não, é científico. Você não vai conseguir mudar isso, não. Então, para pensar aí agora. Dos últimos 5 pensamentos que você teve, qual é o que presta? Qual é o que você vai deixar continuar presente na sua mente, que você vai usar para alguma coisa proveitosa na sua vida, no seu futuro? Não adianta você ficar reclamando que de cada 5 você só tem um, 4 não serve para nada, 4 não serve para nada. Mas por que não é o inverso, né? Por que eu não tenho 4 que prestam e um que não presta? Pô, Jesus podia ser bom, Deus podia ter sido muito melhor com a gente e ter feito isso. Não, da onde viria a evolução? Como que você ia melhorar? Já parou pra pensar? Se a gente tivesse 4 que prestam e um que não presta, da onde que ia? Você ia se preocupar com esse um? Claro que não. Você ia melhorar? Não. Mas como assim? Você já parou pra pensar que você só fica melhor quando você tem problema pra resolver? É no momento em que você fala assim: meu Deus, e agora? Como vai ser? É que você começa a encontrar a solução, desde que você queira. Já parou pra pensar que é assim? Não é fácil não. É desafiador mesmo. Viver é desafiador demais, não é pra qualquer um. Mas se você tá vivo, se você tá me assistindo aqui agora, ou se você tá vendo essa gravação dessa live que tá acontecendo aqui, domingão, 10 horas da manhã, a gente feliz, conectado com o espiritual. Será? Para pra pensar. Qual tem sido a sua postura diante dos desafios? Qual tem sido a sua postura diante das tempestades da vida? Será que você tem ficado eufórico e louco como os discípulos, preocupado de como vai ser, meu Deus, e lá na frente? Ou você tem usado, sei lá, talvez se eles tivessem pensado em um pensamento que eles tiveram lá no momento em que aconteceu isso, se eles tivessem esse insight, né? essa verdade já estabelecida, será que se eles pegassem esse único pensamento? E Jesus era como a gente, né? Jesus escolheu ter o quê? Fé diante da adversidade. E somos hoje como Jesus. Tão carne quanto ele foi. A grande solução era que Jesus era inteligente demais emocionalmente falando. Ele tinha isso muito bem definido, arraigado, sabe? Entranhado nele. Essa fé era uma fé inabalável. Ele olhava para os problemas, ele enxergava a coisa resolvida. E a gente pode fazer isso. E você pode ter essa dose de fé no seu dia a dia. Ter fé é questão de escolha. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Não adianta se querer enxergar para crer. É acreditar mesmo não vendo. É você criar a realidade que você precisa. E você pode fazer isso utilizando a sua mente. Desde que você queira. Desde que você esteja disposto. Até que ponto você está disposto a colocar sua fé em prática? Até que ponto você está disposto a abrir mão dos seus medos, a deixar a ansiedade de lado e acreditar que o futuro pode ser bom sim? A escolha é sua. Ninguém pode fazer por você. E aí, vamos fechar aqui só o versículo, pelo menos? Versículo não, esses 2 versículos, né? E aí ele falou o seguinte: por que vocês estão com tanto medo? E aí eu te pergunto a mesma coisa agora. Por que é que você está com tanto medo dos seus problemas? Para pra pensar. Os seus problemas são as soluções que você precisa para que a sua vida seja melhor, maior, mais poderosa. Os seus problemas é que vão fazer com que você evolua. São os seus problemas, não são as suas soluções.
que vão fazer de você um ser humano melhor, maior, mais inteligente, mais produtivo, mais organizado. Não! São seus problemas que fazem de você um ser humano superior. São seus problemas que fazem com que você saia da barreira do comum e conquiste um destino de excelência, um destino de poder, de alegria, um futuro de festa, um futuro viver na vida que você tanto quer, o futuro daquilo que você chama de futuro dos sonhos, está aí disponível para você. Qual tem sido a sua postura diante dos problemas? A postura dos discípulos, de medo diante das tempestades? Ou a postura de Jesus, de fé? De, opa, tempestade está rolando? Beleza, tempestade, acalma-te. Vento para agora. É simples. Não é fácil, é simples. Qual é a postura que você tem tido diante dos problemas? O problema é a solução, leva isso para a sua vida. Seus problemas são as soluções que você tanto precisa. Aquilo que está rolando, que você está falando que, meu Deus, isso é péssimo, está acontecendo comigo. Não, isso é ótimo, está acontecendo contigo, porque é a partir disso que você vai ser melhor, você vai ser mais forte. E para com esse mimimi de eu não consigo, de que é difícil, Não. Tá aqui comigo é para colocar fé em dia. É para exercer um mindset. É olhar para o futuro e enxergar essa excelência que você tanto quer e fazer por onde. Não vai cair do céu. Para com esse mimimi de vou pensar positivo. Não vai ficar pensando positivo igual um idiota mental. Que não é só pensar positivo. É pensar positivo e fazer a sua parte. E tá aí, a gente tem tanta coisa positiva liberada sobre nós. Por que olhar para aquilo que não fortalece? Por quê? Por que olhar para aquilo que te joga para baixo? E aí, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homem de pequena fé? Homens de pequena fé. Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Foi a postura de fé que fez com que a bonança chegasse. É a sua postura de fé que vai fazer com que a bonança que você tanto espere chegue na sua vida. Leva isso para a sua vida. É a sua postura de fé que vai fazer com que a bonança que você tanto espera aconteça na sua vida. Precisa ter fé, precisa ter a conexão com o mundo superior, com o mundo espiritual. Se você não tiver essa base de conexão com o mundo espiritual, não rola. Você não vai dar conta. E aí você vai falar assim, mas você está me mandando ir para a igreja? Não estou te mandando ir para lugar nenhum. Eu estou falando para você ter uma conexão com uma força espiritual maior do que você mesmo. E ela está disponível, é gratuita. Você está falando para eu ser evangélico? Eu não sou evangélico. Eu acredito em Jesus, minha religião é o amor. Independente da religião que você siga, independente, sabe? Você precisa ter um lugar onde você se conecte com essa força superior, com esse lugar aonde existem forças que são mais fortes que você mesmo. Parece redundante, mas não é não. É da onde vem um poder que você não explica. É essa conexão que você precisa ter no seu dia a dia. E aí, para finalizar, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aí lembra do que a gente cantou aqui no início, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Jesus, carambola! Jesus! E aí você vai falar assim, Patrick, mas você nem vai na igreja, como que você está falando de Jesus? Você não precisa ir para a igreja para falar de Jesus, para ter Jesus, não. Para ter Jesus, basta você olhar para o céu assim e você começar a procurar por Jesus. E você pegar a sua Bíblia, e aí seja a sua Bíblia física, ou seja, você ir lá no Google, baixar um aplicativo, ou você pegar um versículo daqueles que te entregam na esquina, sabe? E ler aquilo ali e falar, Jesus, eu tô aqui. E aí você se conecta. Você já está se conectando com Deus, com Jesus.
E aí essa presença que a gente não sabe explicar, ela vem, inunda o nosso ser assim. E isso independe de você estar enfiado em igreja, independe de você ser do candomblé, independe de você ser espírita, independe. Eu não acredito que exista religião certa e religião errada. Eu acredito que exista sim um lugar onde a gente pode encontrar, onde a gente pode estar para se conectar com o mundo espiritual, com uma força superior, com uma força mais forte que a gente mesmo. E aí a última parte que eu quero ler com você é aqui de Epíteto, para a gente fechar por hoje. Se você parar para pensar que são as nossas atitudes e reações que nos criam problemas, sendo assim, até a morte deixa de ser tão importante. É a nossa noção da morte, a ideia que fazemos dela, que é terrível, que nos aterroriza. Existem muitas maneiras de pensar na morte. Examine suas noções a respeito da morte e também sobre tudo mais. Então meu desafio para você para essa semana, para um tempo e examine a você mesmo sobre as coisas que têm te acontecido. Essas noções que você tem tido, essa postura que você tem tido diante dos acontecimentos, será que essa postura que você tem tido diante dos acontecimentos, será que essa postura te fortalece, te oferece esperança ou ansiedade, medo e desespero? A escolha é sua, as oportunidades são todo dia, o tempo todo, a cada segundo. Você tem a chance de olhar diferente diante dos seus problemas e dos desafios. Comunicar, pensar, sentir. Como você pensa em relação a alguma coisa, você sente. Como você sente, você comunica. Quando você comunica, você pensa, sente. Comunicar, pensar, sentir. A maneira com que você sente está totalmente ligado à sua postura diante dos acontecimentos da vida. E esse comunicar, pensar, sentir não é espiritual, é científico. A escolha é sua. A gente já está finalizando. Tá chegando mais gente aí, eu não tô conseguindo ver quem é. Está chegando mais gente. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui comigo. Eu espero que de alguma maneira isso possa ter abençoado o seu domingo, isso possa ter trazido uma dose de fé, um insight para você ter uma postura diferente diante dos acontecimentos durante a sua semana. Eu espero te ver aqui em outros episódios. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @PatrickSantarém. Tem também o nosso canal no YouTube, pode acessar lá, Patrick Santarém. Você vai ser muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve nos links aqui do perfil, ativa as notificações e eu vou ficar muito feliz se você de saber se de alguma forma eu conseguir te ajudar. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, o insight, o seu maior aprendizado e o melhor. Se isso fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, clica no aviãozinho, compartilha, espalha essa mensagem. Domingo que vem a gente se vê, eu espero você aqui comigo. Um grande beijo, uma semana incrível para você. E se você não sabe, amanhã à noite, 20 e 21 da noite, tem PS Live. Vem comigo. Bom domingo para você e para sua família. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.